O programa SC Turismo o ano todo do Visor Notícias, em parceria com a Sicredi Vale Litoral, chega em Itajaí, uma cidade que é reconhecida por suas belezas, por sua força na economia e por um povo trabalhador. Também é reconhecida por sua origem na pesca, por manter a tradição e a cultura. E é justamente isso que nós vamos desbravar por aqui. Há cidades que se conhecem pelos cartões postais, outras pelos sabores. E existem aquelas que contam sua história em cada esquina, em cada barco que cruza o rio, em cada pôr do sol, refletido sobre a água. Itajaí é assim, uma cidade moldada pelo encontro entre o rio Itajaí-Açu e o Oceano Atlântico, onde tradição, desenvolvimento e natureza convivem lado a lado. E para conhecer Itajaí de um jeito diferente, nada melhor que conversar com quem vive e conhece muito dessa cidade. Por isso, fui até a agência do Sicredi, no bairro São João, conversar com a gerente Cláudia. Nada melhor do que conversar com quem é daqui para descobrir Itajaí, né, Cláudia? O que eu posso fazer aqui nessa cidade tão grande, tão bonita? O que você me indicaria? Então, Itajaí é realmente muito linda e eu acho que, como primeira parada, com certeza tens que ir na Beira Rio, que é um lugar onde tem a avenida gastronômica, cheia de opções para conhecer. Também tem o centro histórico, o mercado público. Vale a pena dar uma passadinha no Bico do Papagaio, que é um ponto turístico excelente para fotos. Legal. E aí, para finalizar, nada melhor do que um cafezinho na Green Cake. Green Cake, anotado. Então, bora começar esse roteiro, já com as dicas aqui da gerente Cláudia, aqui do Sicredi do bairro São João. Para conhecer Itajaí, o passeio começa na Avenida Beira Rio, um dos espaços mais queridos pelos moradores e visitantes. Um lugar para caminhar sem pressa, observar os barcos, apreciar a paisagem e sentir o ritmo da cidade. A Avenida Beira Rio, ela traz dois cenários que se contrastam e fazem Itajaí ter uma personalidade única. De um lado, o rio, que se encontra com o mar, com embarcações coloridas, áreas verdes, um ambiente para caminhar, curtir em família, desacelerar. E do outro, uma área com restaurantes, comércios, prédios, movimento, o que torna Itajaí linda e forte economicamente. Da Beira Rio, seguimos para um lugar que traduz a alma de Itajaí. É o mercado público e mercado do peixe, um ponto de encontro de todos os tipos de público. O local é reconhecido como um marco cultural. Construído em 1917, o prédio do mercado público guarda histórias que atravessam gerações. E nada melhor do que a presidente da Fundação Cultural aqui de Itajaí, a Elizabeth, para me falar um pouquinho do que representa tudo isso nessa cidade tão maravilhosa, né? Itajaí é movimento, né, Elizabeth? Sim, Itajaí é muito movimento, um polo cultural aqui da região da Anfre, né? E marcada pela música, pelo teatro, pela cultura, pelo artesanato, né? Todas as culturas que compõem aqui a nossa querida Itajaí. E sem dúvida é uma cidade muito forte na economia, que traz muitos turistas também, inclusive aqui no mercado público, né? Sim, o mercado público é sem dúvida um ponto de encontro dos turistas, das pessoas que vêm visitar Itajaí, dos empresários, dos amigos, das pessoas nativas, né? O mercado público tem um público bem específico que vem sempre, que bate em ponto, todos os shows, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, é maravilhoso fazer parte dessa história e poder proporcionar cultura também aqui dentro do mercado, com as nossas bandas, com os nossos músicos e nas comemorações da cidade. Aqui, no Mercado Público de Itajaí, o artesanato se encontra com a gastronomia. E uma celebração do que Itajaí tem de melhor: a cultura, a história e o sabor. Que moradores, turistas se encontram para aproveitar o que o Mercado Público oferece. Um ambiente único e uma experiência diferenciada. Nas mesas do Mercado Velho, o que se serve não é apenas um prato,
mas a própria biografia de Itajaí desenhada pelas marés. A posta de tainha dourada é a voz dos antigos, raiz açoriana, a herança humilde e generosa do povo peixeiro. Ao seu lado, o polvo e o arroz negro contam a história de Itajaí, que cresceu e ganhou o mundo. O polvo evoca a força dos grandes barcos industriais que rasgam a foz do rio Itajaí-Açu rumo ao alto mar, desafiando as profundezas com a coragem de quem vive o oceano. Já o arroz negro traz sua elegância escura e misteriosa. É o toque cosmopolita de uma cidade que se modernizou, que acolhe o novo e transforma a tradição em arte contemporânea. Agora é aquela hora que, como eu disse para vocês, que a cultura, a tradição se encontra com o sabor e pelo jeito incomparável. Estamos aqui no restaurante Mercado Velho, que é muito tradicional aqui no Mercado Público em Itajaí. Tem anos de história, um cardápio seleto. E para falar sobre este prato típico, ao meu lado a chefe Ju. Ju, conta pra gente o que são esses pratos, que sabor que vai me surpreender aqui. Oi, bem-vindos, que bom que vocês conseguiram chegar até aqui. Estamos no marco cultural da nossa cidade, da cidade de Itajaí, quem sabe até da região, né? Nós trabalhamos com os pratos de peixe, prezamos pela qualidade, então os peixes da época, como agora a tainha, então nós temos pratos de tainha apenas na época da tainha. Estamos agora também com os pratos como esse que tu vai provar, que é o nosso prato de polvo, que vem com um arroz negro, que não é uma coisa tão tradicional, mas que a gente resolveu trazer também ao nosso prato. E com certeza tu vais encontrar o produto mais fresco possível. Tu vai sentir que o produto é realmente um produto fresco. Ju, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse restaurante, que é um ponto de encontro de turistas, de moradores, de quem vem com os navios cruzeiros para aqui e tem o prazer de encontrar o sabor típico de Itajaí, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente da história aqui do restaurante. Então, o prédio foi construído em 1917 e ele se consolidou como mercado público mais ou menos no ano de 1998. Então, a partir da compra dos peixes, pode ser feito no prédio paralelo, e esse aqui onde tem os restaurantes e a parte de artesanato. O restaurante Mercado Velho, ele existe desde 1997 e começou com a chefe Bia, que é a responsável pela continuidade, né, de toda essa gastronomia, e ela sempre preza, até hoje, ela preza pela qualidade. Então, tanto frutos do mar, peixes, nós temos opções de carnes também, tudo mais fresco possível e tudo do mar. A gente trabalha com os peixes do mar. Inclusive, tem um chopp gelado que não pode faltar, geladinho, sempre. Mas também tem uma cartela de vinhos selecionadíssimo. Isso. Nós temos a nossa adega, né? E lá na adega a gente tem vários rótulos, onde vai encontrar do vinho branco ao vinho tinto, do mais simples, mais pro dia a dia, como o mais rebuscado. E para quem quer vir conhecer, quais os horários de funcionamento aqui? Nós trabalhamos de segunda a domingo. Segunda e domingo, das 10h30 a 11 horas até às 17 horas. E à noite, vai de terça-feira até sábado. Sendo que, geralmente, depois a programação sempre vai estar ali no Instagram, mas geralmente temos quinta, sexta e sábado, música. E a música é rock, é blues, sempre acompanhando a programação cultural da cidade e o samba, né? Que não pode faltar. Mercado público e samba tem que ter. Então, mercado público, samba e alta gastronomia é aqui. Do mercado público, vamos direto para o centro histórico. Igrejas centenárias, casarões preservados e construções históricas que ajudam a contar a trajetória de uma cidade que cresceu impulsionada pela navegação, pelo comércio e pelo porto.
A Igreja Matriz, Santíssimo Sacramento, a Igrejinha Velha e o Museu Histórico são paradas obrigatórias para quem deseja conhecer as raízes do município. Outra dica para curtir Itajaí é contemplar as belas praias e paisagens desse lugar. Para isso, seguimos até a Praia do Jeremias, entre os caminhos que ligam a Praia do Atalaia à Praia de Cabeçudas, onde é parada obrigatória o Bico do Papagaio. O Bico do Papagaio é um dos lugares mais fotografados de Itajaí. Aqui, a formação rochosa dá nome ao ponto turístico, porque tem justamente esse perfil de uma ave. Além disso, é um convite para desacelerar e escutar o barulho das ondas. Outra parada para contemplar Itajaí é, sem dúvidas, os moles. O local tem uma estrutura de 1,5 km sobre as águas e também se tornou um dos pontos mais visitados da cidade. O local também conta com um charmoso farol que completa ainda mais a paisagem. Itajaí também tem praias lindas, o que atrai muitos turistas. A Praia Brava é uma delas. O local une natureza preservada e infraestrutura de alto padrão. É famosa pelo mar agitado, ideal para o surf e para seus beach clubs. É também uma das praias mais valorizadas do Brasil no mercado imobiliário. E o roteiro de Itajaí pede também um cafezinho delicioso e ainda melhor, saudável e uma receita autoral. Ao meu lado a Marina, da Green Cake, que vai explicar um pouquinho pra gente como que teve essa adaptação de receita de vó para quem também tem intolerância à lactose, celíacos. Como é que foi isso, Marina? E tornou um ponto de referência, inclusive, aqui. Isso. Então, nós começamos na pandemia, onde muitas pessoas estavam mais voltadas, né, para essa questão da saúde. Unimos duas coisas, a paixão por bolos, que veio aí herança da minha avó, de eu ver ela fazendo as receitas, né, e também o nosso estilo de vida, que era muito saudável. Quando a gente adentrou nesse mundo saudável, a gente viu que precisava nos adequarmos como? Sendo sem glúten, sem lactose, sem uso do açúcar refinado, para cuidar das pessoas realmente, para fazer sentido para esse público, para esse mundo, e foi assim que a gente se especializou. Abrimos aqui recentemente, né, só há 2 anos, essa casinha com cara de vó, para aconchegar, para um aconchego, para pegar na mão das pessoas que têm problemas, né, alergias, intolerâncias, e quem só opta por ter uma vida mais saudável. E dizer que a gente está com essas pessoas, que elas podem vir, serem bem recebidas, estarem num lugar acolhedor e seguro. Ou seja, é um sabor que também acolhe, né? Exatamente, porque há um tempo atrás o saudável era tido como uma coisa ruim, né? Não era muito gostoso, era seco. E aí a gente entrou nessa questão sentimental também, de buscar referências. Nós temos caixinhas de memórias, né? Eu sei o que é um bolo bom por causa da minha avó, por causa das minhas tias. Então eu procurei entrar exatamente nesse caminho. Buscar o que a gente tem de memórias afetivas, né? Que a culinária traz muito isso, e entrar nesse mundo saudável. Então trazendo ingredientes saudáveis, tirando a farinha de trigo, tirando o açúcar refinado e adequando as receitas, mas sempre com aquele capricho e aquele gosto bem gostoso mesmo. E o que a gente tem aqui agora para saborear? Hoje nós temos uma solução de alimentação completa, porque nós começamos só com bolos, mas hoje a gente tem desde café da manhã, tem almoço, tem opção de café da tarde e até um jantarzinho se você quiser levar para casa. Eu trouxe os nossos pães, é um carro-chefe. Entramos aí nesse mundo da panificação, temos pãezinhos, o bolo de milho cremoso, que eu digo que é quem nos trouxe até aqui, que é o mais famoso, é o carro-chefe de casa. Torteletas, a sobremesa, né, depois do almoço, coxinhas funcionais e um bom café, que tem que ter, né? Não pode faltar um bom café, né? E agora eu vou matar vocês de inveja, porque com certeza isso aqui tá maravilhoso. É o meu momento, tá? É daqui do alto do Morro da Cruz que a gente se despede deste roteiro por Itajaí. Daqui dá para admirar a grandiosidade dessa cidade, as belezas, a natureza, o barulho só dos pássaros daqui de cima. E dá para se encantar ainda mais por esse município.